no ar? Posso começar daqui ou já? É. Bem-vindos a todos e todas que nos acompanham nessa live, na live das centrais sindicais, para tratar do plebiscito popular, uma iniciativa das centrais sindicais, junto com várias organizações, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, várias organizações não governamentais e movimentos sociais, que tem feito um trabalho de estruturação de um plebiscito popular que trata da redução da jornada de trabalho, do fim da escala 6 por 1, correção da tabela do imposto de renda e a tributação dos super ricos. O nosso objetivo hoje, nessa live, é apresentar os temas que fazem parte desse plebiscito e, principalmente, explicar de que maneira que cada dirigente sindical, cada organização sindical pode instalar uma urna e fazer a coleta dos votos deste plebiscito, que é um processo de mobilização importante para termos capacidade de pressionar o Congresso Nacional para tratar dessas duas agendas que estão em pauta no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Para dar início a esse nosso encontro virtual, eu queria convidar Ariovaldo, diretor da CUT Nacional, para fazer a sua saudação inicial. Vai lá, Ari. Bom dia, Clemente, bom dia às demais centrais sindicais que estão participando desta importante atividade da divulgação do nosso plebiscito popular. Fico aqui à disposição de vocês e da nossa participação enquanto Central Única dos Trabalhadores. Obrigado, Ari. Queria convidar o Miguel Torres, presidente da Força Sindical, para fazer uma saudação e falar sobre redução da jornada de trabalho. Obrigado, Clemente, companheiros, companheiras. Um tema muito importante e essa mobilização via o plebiscito vai ser, com certeza, o fio condutor que a gente avance nessa direção de ter um Brasil mais justo, ter um Brasil mais solidário e, lógico, corrigir essas injustiças que ainda tem no Brasil. O tema que eu vou falar é sobre a redução da jornada de trabalho. A nossa última redução na Constituição, no jornada de trabalho, foi em 88. Então, nós estamos aí todos esses anos, né, não tem ainda uma diminuição na jornada de trabalho para os trabalhadores brasileiros. Eu queria só lembrar aqui os companheiros de fazer uma reflexão, o que uma empresa em 88 fabricava, produzia, e quantos trabalhadores ela fazia essa produção. E quantos hoje ela faz. Com certeza nós vamos ver a diminuição da mão de obra e o aumento muito grande da produção. Só esse fato já justificaria a redução da jornada de trabalho já. Então nós precisamos se mobilizar, o objetivo dessa campanha com as centrais sindicais unidas nesse ponto, levando esse debate para os trabalhadores e trabalhadoras, para que a gente avance na redução da jornada de trabalho para ter mais tempo para a família, para ter mais tempo para estudar, para o lazer, enfim, para poder viver melhor a nossa sociedade. Por isso, a importância que é a redução da jornada de trabalho. E só ver como que o mundo já está trabalhando. Tem locais, tem países no mundo que já trabalham menos que 36 horas semanais, né? Então, nós precisamos avançar nisso. E lembrando, nós queremos redução de jornada sem redução salarial. Nós queremos equilibrar esse jogo e, com certeza, o lado patronal pode sim fazer essa redução imediatamente, porque ele tem um acúmulo de ganhos de 88 até hoje, tanto na produtividade quanto também na diminuição da mão de obra que ele tem na sua fábrica, na sua indústria, no seu comércio. Então, nós precisamos urgentemente, e por isso que vamos valorizar muito a nossa campanha nas fábricas, nos pontos de ônibus, manifestações, enfim, vamos sim avançar nisso. E mais uma vez nós vamos provar, como foi em 88, que nós reduzimos para 44 horas, de 48 para 44 horas, nós vamos mostrar que é na luta. Só a luta faz a lei, foi o que aconteceu em 88 e vai acontecer agora. A luta faz a lei. Obrigado, Miguel.
Convido agora Ricardo Patá, presidente da UGT, para falar sobre o fim da escala 6 por 1. Bom dia, amigos e amigas. E já na sequência da fala do Miguel, porque não dá para mudar a jornada, tirar o 6 por 1, se não houver a redução para 40 horas, como foi muito bem explicado pelo Miguel. Mas essa questão, principalmente do 6 por 1, e principalmente da área que a UGT tem uma atuação muito grande, que é comércio e serviços, é uma mudança de conceito. No mundo tecnológico nós estamos vivendo, século XXI, 2025, nós precisamos iniciar um processo de valorização da sociedade. Não é possível hoje continuar com uma escala 6 por 1, que é análogo à escravidão, principalmente na área do comércio, que as pessoas, quando têm um dia de folga, esse dia de folga é para trabalhar. Todos nós gostamos de trabalhar, mas nós merecemos ter lazer, merecemos ter reunião com a família, merecemos ter um outro estilo de vida, nos capacitarmos, ter tempo para isso. E é fundamental que a gente tenha esse fim dessa jornada, que ela realmente não possibilita, em hipótese alguma, ter um ganho que a tecnologia está dando para todo mundo, uma longevidade, questões de saúde melhoradas. Mas se tudo isso está acontecendo, por que nós não conseguimos ter um tempo para nós? A área empresarial sempre fala, esse custo é muito alto, só que não é eles que vão ficar, o custo é da sociedade. Por isso é importante a gente envolver a sociedade para ver qual a sociedade que nós queremos. Se nós queremos continuar só trabalhando e não ter tempo para absolutamente nada, parece um país de castas, né, que somente alguns usufruem o 4x3, 5x2 e tem fim de semana, e o resto da população, que é a maioria da população, não tem condições de ter absolutamente nada mais do que o trabalho. Então, defendemos o fim do 6 por 1, acoplado ao fim da diminuição para 40 horas e outros temas que as centrais e os movimentos sociais, através do plebiscito, vai tornar muito mais claro para toda a sociedade. Obrigado, Patá. Convido agora Adilson Araújo, presidente da CTB, para falar sobre o tema do reajuste da tabela do imposto de renda e da isenção da tributação até R$ 5.000. Fala, Adilson. Meus amigos, minhas amigas, saudar essa importante iniciativa, indicando que o plebiscito ele versa de dois pontos principais: o fim da escala 6 por 1, diante de tudo que se alcançou no último período, da elevada produtividade com o advento dos usos da tecnologia. Eu penso que o tempo é para além de razoável que a gente possa avançar na redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Outro tema sensível diz respeito à correção da tabela de imposto de renda em R$ 5.000. Quando Meirelles, ministro do Temer, advogava a defesa de um limite aos gastos públicos, ele avocava a tese de que era necessário modernizar as relações de trabalho, controlar a inflação e garantir segurança jurídica. O propósito elementar era exatamente garrotear o financiamento social. Mas, assim, versa dessa bandeira um compromisso que partiu exatamente do Henrique Meirelles, enquanto candidato à presidenta da República, que foi adotado por todos os candidatos, e o Lula, assumido o compromisso na sua campanha, deu voz a essa necessidade imperativa da gente promover justiça social. A política tributária, ela é parte da promoção da igualdade e da justiça social. Uma política tributária, como parafraseia a nota técnica do Diese, ela deve ser estruturada para apoiar um programa sólido de desenvolvimento social e econômico. E ela serve sobremaneira para fortalecer o estado de proteção social. Há visivelmente, e assim a Unafisco tem reiterado por diversas vezes, dessa necessidade da gente promover a justiça social corrigindo a tabela do imposto de renda, que hoje reúne uma defasagem de 140%
Me recordo que quando das movimentações ali no ambiente conturbado de cerco ao mandato constitucional da presidenta Dilma Rousseff, em alguns momentos de diálogo, ela dizia: por que tamanha inquietação? E a gente, em nome das centrais sindicais, sempre recorria da máxima necessidade da gente atualizar a tabela de imposto de renda como fator determinante para a gente reparar um dolo, né? Era razoável que a gente pudesse compreender que, por exemplo, um trabalhador que percebia, à época, R$ 4.800, enquanto alcançava reajuste, ganho real de 1, 2%, o leão levava 27,5%. Então, assim, o debate da correção da tabela do imposto de renda, ela reposiciona o movimento sindical. Primeiro que a gente tem elementos para confrontar essa sangria absurda, né? Uma renúncia fiscal da ordem de 800 bilhões, não dá elementos para que o Congresso siga maculando com teses espúrias que não correspondem à realidade. O governo deve tomar essa medida e é bom que a gente possa realçar. Esse estudo, ele aponta que 17 milhões, pouco mais de 17 milhões, terão direito à isenção. E essa correção, diante da luz de tudo que o governo pretende fazer, apenas 141.000,4 contribuintes, ou seja, 0,13%, passarão a contribuir com o patamar mínimo. Então, é razoável que a gente possa avançar nessa matéria, portanto, eu penso que essa bandeira é uma bandeira da ordem do dia necessária para a gente construir efetivamente um Brasil mais humano e menos desigual. Obrigado, Adilson. Antônio Neto, presidente da CSB, para falar da quarta dimensão do plebiscito, que é justamente a tributação dos super ricos. Vai lá, Neto. Ó, o teu microfone. Bom dia a todos, obrigado, Clemente. Quero começar saudando a organização dessa importante live e todos os companheiros das centrais co-irmãs que estão juntos nessa luta. Nós sabemos que é fundamental estarmos unidos para enfrentar o debate sobre justiça fiscal no Brasil. E olha, vamos ser claros, o Brasil é um paraíso fiscal para os super ricos. Quem vive de salário paga imposto pesado na fonte. O Adilson acabou de falar aí dos 27,5%. O Brasil, né, quem ganha milhões com lucros, com dividendos, grandes patrimônios, paga quase nada ou simplesmente não paga imposto. Isso, companheiros e companheiras, não é coincidência, é um projeto. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa lucros e dividendos. E quando falamos de heranças bilionárias, a alíquota aqui é ridícula comparada aos países desenvolvidos. Qual é o resultado disso? Uma concentração de renda, uma desigualdade e um Estado que vive com o pires na mão. Tributar ricos, meus companheiros, minhas companheiras, não é uma questão ideológica, é civilização. É o mínimo para financiar a educação, financiarmos a saúde, a infraestrutura e implementarmos justiça social. Quem é contra isso está defendendo privilégio, não desenvolvimento. Por isso é fundamental esse plebiscito e que a gente possa mostrar aos grandes ricos, à população brasileira, que a classe operária, o povo trabalhador está junto, unido e organizado nesta luta de tributar aqueles que realmente exploram o Brasil. Forte abraço a todos. Obrigado, Neto. Bom, esses 4 temas estão reunidos em um plebiscito que está sendo feito no Brasil todo. Já mais de 500 mil pessoas votaram nesse plebiscito. Eu convido agora Maurício, que é um dos responsáveis pela organização de toda a tecnologia e do processo de recolhimento dos votos e do sistema de divulgação desse plebiscito, apresentar como é que ele está estruturado, como é que você que quer instalar uma urna pode fazer a instalação dessa urna. Depois da apresentação do Maurício, eu vou convidar as outras centrais sindicais a também fazerem um pronunciamento sobre o processo de mobilização, de que maneira nós devemos atuar para implementar as urnas, que agora, Maurício, convido para fazer a apresentação. Vai lá, Maurício. Olá a todos e todas. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês participam do plebiscito. Eu vou aqui colocar minha tela para vocês verem, né?
Esse daqui é o site do plebiscito, né? O endereço desse site é plebiscitopopular.org.br e nele você vai ter todos os recursos necessários para votar e para se transformar em uma urna, tá? Nesse site também você consegue entender os motivos, né, o que que é o plebiscito, por que participar e também baixar todos os materiais que foram desenvolvidos para esse plebiscito. Então, por exemplo, aqui na pastinha de materiais impressos, quando você entra, você pode baixar adesivos, os cartazes, os panfletos. Então, por exemplo, aqui em panfleto, você pode escolher um dos panfletos que já estão prontos. Você pode colocar o logo da sua instituição aqui, da sua entidade, ou imprimir do jeito que está, para ter recurso de material, né, para divulgação e para sair para a rua. A ideia do plebiscito é politizar. Então, por isso, é muito importante as ações de ruas, as ações presenciais, e, para isso, ah, todos estão convidados a se transformar em uma urna. A ideia do plebiscito é uma pessoa, uma urna. Essa urna, ela pode ser criada a partir desse site. Nós estamos agora atualizando o site para aumentar os recursos e melhorar os recursos aqui para vocês baixarem e usar. Então, hoje, agora, na parte da tarde, nós vamos liberar também a opção de voto online. Então, aqui na primeira parte do site, vai ter um vote aqui, onde vocês podem enviar o site plebiscitopopular.org.br e as pessoas vão ser direcionadas para a cédula de votação. A cédula de votação pede o nome, o CPF, o WhatsApp e o e-mail da pessoa. E aí ela vai poder votar sobre a escala 6x1 e vai também poder votar sobre a nova tabela de imposto de renda. E ao clicar em enviar, esse voto já está computado, né? Então, nós geramos aqui uma lista de presença, nós já temos centenas de milhares de votos computados online, mas o mais importante que eu quero mostrar para vocês aqui é como se transformar em uma urna. É possível a votação online, mas nós estamos fazendo um trabalho muito grande e um trabalho muito exitoso no trabalho de base a partir do plebiscito popular. Aqui no site também você vai encontrar o botão Quero ser uma urna, né? Ao clicar nesse botão Quero me transformar em uma urna, você vai ser direcionado para esse site. É um site de cadastro onde você vai colocar os seus dados e abrir uma urna. Então, tem até aqui um botão de atenção, é, porque algumas pessoas, esse botão de atenção é para evitar que as pessoas criem uma urna achando que está votando, né? Então, esse link aqui é para as instituições, tá bem? Então, para cadastrar a urna, nós pedimos vários dados para que a gente possa saber de onde essa urna está vindo, quem é o responsável por ela e dar mais recursos do que só para quem está indo votar. Então, aqui nós pedimos o nome, o estado, cidade, o bairro, o e-mail, é muito importante, um e-mail válido, o WhatsApp, gênero, cor, atuação profissional, entidade, subdivisão da entidade, se for um sindicato, uma igreja, alguma coisa assim, o CPF e a data de nascimento. Estes são os dados que são solicitados para quem vai criar uma urna. Você lembra que eu mostrei agora como faz para votar? Para votar é só o nome, o CPF e o telefone. Já para criar a urna, nós precisamos de todos esses dados, porque
essa urna ela vai ser é, 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 acompanhada durante todo o processo. Essa urna ela pode ser aberta por uma pessoa física, né, representando uma instituição. Ao enviar o cadastro, você vai receber um e-mail de confirmação. Por isso que é muito importante que o seu e-mail esteja correto. Você vai lá, dá um OK, então a gente consegue validar que isso é uma pessoa que está fazendo o cadastro, né? E assim que você confirma o seu cadastro e cria sua senha, você vai ter acesso a um portal de painel de controle. Aqui você vai colocar o seu CPF e a senha que você acaba de cadastrar e você vai ter acesso à sua urna. Então você vai conseguir saber quantos votos entrou já na sua urna e também subir aqui os materiais que você trabalhou durante o período. Toda urna tem um número. Tá aqui, ó. Esse daqui é o número da minha urna. Esse número é muito importante, porque a sua urna, ela é híbrida. A partir do momento que você cria uma urna, ela é uma urna física e ela é uma urna virtual também. Ao criar uma urna, você vê que tem aqui um botão que chama QR Code, imprimir o QR Code. Toda urna tem um QR Code. E esse QR Code possibilita que você vote online. Você pode pegar esse QR Code e compartilhar, né, com as suas redes. Você pode pegar esse QR Code, imprimir no jornal da sua instituição. Você pode pegar esse QR Code, colar em uma escola, por exemplo, ou em algum lugar onde você está fazendo o seu movimento, né? E esse QR Code, ele carrega esse número, que é o mesmo que nós vamos colocar na cédula de impressão e na lista de presença. Nesta tela aqui de painel de controle da sua urna, você vai poder imprimir a lista de presença que você vai usar quando você estiver na rua, né? Então, quando você captar um voto, você vai pedir para a pessoa colocar o nome, o telefone, o RG e a assinatura. E aqui, o número da urna é o número que você encontra aqui em cima. Então, a sua lista de presença vai estar sempre vinculado ao seu nome. Então, por isso que cada urna tem um responsável. Aqui é a cédula de votação que você vai imprimir, né? Cada folha A4, ela se divide em 4 cédulazinhas. Então, ao criar a sua urna, você vai ter acesso a todos esses materiais. A cédula, a lista e o QR Code, tá? Então, vamos dizer que você vai pegar essa urna, esse número de urna, o QR Code, você vai imprimir, você vai pegar uma caixa de sapato ou uma caixa qualquer, você vai transformar ela em uma urna, você pode ir no metrô, você pode ir numa praça, você pode ir num ônibus, você pode ir numa escola, você pode fazer a sua atividade de base e captar os votos de forma presencial. As pessoas vão colocando ali os votos na urnazinha. No final do dia ou no final da semana, você tem que pegar esses votos e cadastrar ele nessa plataforma online para que a gente possa ir contabilizando o seu voto ao longo do processo, né? Nós temos aí pela frente quase 2 meses de votação e é importante que você suba esse material para que a gente possa computar, acompanhar como é que está indo a votação por entidade, por estado, né? E para fazer isso é muito simples. Tudo acontece na mesma tela. Nessa tela aqui tem um botão de cadastrar a votação em papel. Então, você fez uma ação, você foi em algum local, coletou os votos
No final dessa coleta, você faz a contagem. Então, eu peguei, por exemplo, 100 votos. Dos 100 votos, 98 foram sim para o fim da escala 6x1 e 2 foram contra. É a mesma coisa que eu tenho 100 votos e dos 100 votos, 99 foi sim a favor da redução da tabela de R e apenas um foi não. Aqui eu digo qual é o período que essa urna ficou aberta, né? Então, vamos dizer que foi no final de semana, eu comecei no dia 12 e terminei no dia 13. E aqui as informações. Você pode colocar votos arrecadados na escola X. E aqui é muito importante. Nós pedimos que você tire foto da lista de presença, não da cédula, só da lista de presença de todas as folhas. Então, se eu peguei 100 votos, cada folha tem 10 nomes, então eu vou ter 10 folhinhas ali de lista de presença. Basta vir aqui e selecionar, né, o arquivo da foto e registrar o lote. Esse seu lote vai ficar descrito aqui na sua plataforma. Uma urna pode ter diversos lotes. Então, por exemplo, essa urna que eu peguei, que eu fui na escola, eu posso amanhã ir numa praça. No outro dia, eu posso deixar na recepção do sindicato. No outro dia, eu vou ir para uma manifestação. A mesma urna, ela pode ser usada várias vezes e gerar vários lotes, entendeu? É interessante que pelo menos uma vez por semana esses votos sejam colocados aqui na plataforma para que a gente possa computar e saber como é que está indo a votação Brasil afora. O voto, quando você sobe ele, o status dele fica como em análise. Nós temos uma equipe aqui de coordenação do plebiscito e nós analisamos esses votos, e aí, se aqui tem o número de votos e vocês enviaram a lista de presença corretamente, a gente vem aqui e aprova. O status vai de análise para aprovado. Caso tenha um número diferente ou que não esteja de acordo, nós reprovamos. Isso é feito para que a gente possa garantir a efetividade da votação e também saber se esses votos são realmente válidos, tá bem? Então, aqui eu tenho dois tipos de votos. Aqui, o meu total de votos presenciais por papel está 0, porque aqui o meu status foi reprovado. Se ele tivesse aprovado aqui, eu teria 100 votos presenciais em papel. E aqui é o meu total de votos via QR Code. Então, todas as urnas, como eu disse, elas são híbridas e elas podem ter votos presenciais e votos online. Toda vez que eu divulgar esse QR Code, seja via jornal, seja via cartaz, panfleto, ou inclusive até você pode gerar um link e compartilhar, por exemplo, no WhatsApp, esse número vai ser contabilizado na minha urna, aqui. E no final, e nós vamos saber em tempo real todas as urnas. Hoje nós temos mais de 1.000 urnas válidas Brasil afora. É importante que você abra uma urna, é importante que o seu sindicato tenha uma urna ou várias urnas abertas, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. Um sindicato precisa de uma pessoa para abrir uma urna. As urnas não são
vinculadas a um CNPJ, e sim a um CPF, porque nós precisamos ter um responsável de cada uma dessas urnas, e é importante que vocês, ao cadastrar sua urna, receber todas as informações e conseguir interagir aqui com a coordenação do plebiscito. Então, essa é a apresentação de como ser uma urna. Obrigado, Maurício. Portanto, o que nós temos nesse material que o Maurício acabou de apresentar, cujo endereço está em plebiscitopopular.org.br, é tanto a forma como você pode distribuir para fazer votos online, ou seja, o endereço para fazer essa votação, mas principalmente, é isso que nós queremos focar, a organização que os sindicatos façam nos seus locais de trabalho, nas suas organizações, nos processos de mobilização, na participação que possa fazer na sua cidade, a instalação de urnas, por esse segundo processo que o Maurício apresentou, no qual você abre uma urna, gera um QR Code para quem quiser votar por meio do celular, já vota e vota nesta urna que você abriu, e também a coleta de votos em papel, fazendo, portanto, um recolhimento desses votos, portanto, fazendo um processo de contato, de mobilização junto à terminal de ônibus, junto às praças, aos locais de trabalho e assim por diante. Portanto, é muito importante que nós tenhamos uma organização de processos de coleta de votos e de mobilização em torno do plebiscito, e eu gostaria um pouco de ouvir o comentário das centrais sindicais sobre esse processo. Convidaria a Nilza para falar um pouco sobre o processo de mobilização que os sindicatos podem fazer nas praças, nos terminais de ônibus, nos, nos locais onde há um trânsito grande de pessoas, a oportunidade do movimento sindical fazer esse tipo de trabalho de coleta de votos. Nilza, que é secretária-geral da Intersindical. Bom dia, companheiros aí das outras centrais sindicais. Bom dia, Clemente. Obrigado pela live. É importante para participar dessa importante live. Bom dia para quem está assistindo. Olha, tanto o Maurício quanto o Clemente falaram dos locais onde a gente pode colher voto. O importante do plebiscito, que a gente entende quando a gente pensou em fazer o plebiscito, é a mobilização popular. A internet, ela tem um papel importante da participação daquelas pessoas que têm mais dificuldade, mas a gente ir para a rua, ocupar os territórios, ocupar os locais de trabalho, para que a gente converse com os trabalhadores, converse com as pessoas sobre a importância dos temas do plebiscito, que é a redução da jornada de trabalho, sem redução de salários, fim da escala 6x1, que é uma escala escravizante, que é uma escala que, como já foi dito aqui, tira a qualidade de vida das pessoas e principalmente das mulheres. Agride a saúde de todo mundo, mas agride principalmente a das mulheres, porque a gente tem uma sobrecarga de trabalho e quando as pessoas trabalham 6x1, vai ficar um dia único para fazer tudo o que tem para fazer em casa, com as horas extras que as mulheres destinam para a limpeza de casa, para cuidado e para tudo. E a outra pergunta sobre a taxação dos grandes salários, dos super salários e a isenção para quem ganha até R$ 5.000. É importante demais a gente estar consciente dessas perguntas e sair para conversar, porque o online ele é bom, as pessoas vão participar, mas quando a gente sai para a conversa, quando a gente explica para as pessoas por que que nós estamos fazendo isso, porque a gente tem um Congresso Nacional que não coaduna com a vontade do povo, eles fazem lá toda uma mexida em votação para proteger as pessoas, os ricos e os super ricos, enquanto nós estamos discutindo a questão de que essas pessoas contribuam para o país e contribuam de forma real, financeira, e não somente use do dinheiro que o país tem com isenções fiscais, com direito, com empréstimos, com tudo isso. Então, é essa discussão do plebiscito de fundo, e a gente tem que ir para as feiras, para as praças, para os locais de trabalho, para as escolas, para as igrejas. Nós conseguimos aqui, fazendo um parêntese e concluindo, na região de Osasco, parceria com vários outros movimentos que não têm acesso à urna, à cédula, eles não têm a cédula impressa. Nós, da Intersindical,
sindical já imprimimos 100.000 cédulas e já distribuímos essas 100.000 cédulas, e essas semanas vamos para a impressão de outro número significativo. Então, quer dizer que tem uma demanda de voto presencial, gente. Tem uma demanda. E tem uma demanda de envolvimento da militância, seja a militância política, a militância profissionalizada. Há uma necessidade real de envolvimento para que o plebiscito seja bem sucedido, para que a gente chegue no final com um grande número de votos e pressionando os deputados e senadores a votarem em favor da pauta que está colocada no plebiscito. É isso. Obrigado, Nilza. Além dessa importante mobilização nas praças, terminais de ônibus, nas comunidades, nas igrejas que a Nilza destacou, um outro papel importante do movimento sindical é justamente fazer a mobilização nos locais de trabalho. Para isso, eu convido o Moacir, que é presidente da nova Central Sindical, para fazer uma fala sobre a importância da mobilização nos locais de trabalho. Vai lá, Moacir. Gostaria de primeiro cumprimentar você, cumprimentar os demais companheiros e companheiras. Eu acho que é uma parte importante, principalmente no momento que a gente se encontra, de valorização do nosso país, da valorização dos nossos preceitos e de valorização também do que nós estamos querendo. Esse plebiscito acho que é muito importante para mostrar para a sociedade e mostrar, inclusive, para o Congresso Nacional os nossos interesses. O que a sociedade, os trabalhadores em si, estão necessitando e têm os interesses, não fica somente na vontade do Congresso Nacional. Que a vontade do Congresso Nacional, a gente sabe, a direita não nos permite avançar nesse processo. Eu acho que esse é uma grande alavanca. Agora, Clemente, eu estava prestando atenção, eu queria saber o seguinte, se por um acaso uma pessoa pode votar 2 vezes ou quando chega o CPF, ele bloqueia esse é o voto da pessoa? Obrigado. Certo. Depois o Maurício quer já explicar, falar? Claro, claro. Nós adicionamos o campo CPF, principalmente na parte virtual, para a gente conseguir fazer essa mensuração. Um CPF não vota 2 vezes, então pode ficar tranquilo. Ótimo, obrigado. Bom, nós temos a nossa tarefa sindical de fazer esse processo de mobilização nas praças, feiras, terminais de ônibus, mobilização nos locais de trabalho, nas fábricas, no comércio, nos escritórios, nos prédios comerciais, no shopping center, ou seja, tem vários espaços no qual nós podemos fazer e devemos fazer um trabalho de mobilização, como disse Nilza. Há uma receptividade muito grande e um desejo muito grande, não só nos locais de trabalho, também nas comunidades, de fazer essa votação. Mas há também toda uma estrutura sindical hoje presente junto aos servidores públicos, que tem presença em todo o território, nos mais de 5.500 municípios, nos estados, nos servidores da União, ou seja, estamos presentes como trabalhadores do setor público em todo o território nacional, e é muito importante que o sindicalismo do setor público também faça esse processo de mobilização. Queria convidar o Goze, que é presidente da Pública Central do Servidor, para fazer um pouco esse convite para o trabalho junto aos servidores públicos. Vai lá, Goze. Bom dia a todos. É muito importante realmente. A Pública, inclusive, já fez reunião sobre isso. A gente tem notado vários servidores que já votaram, que acham isso muito importante, mas o nosso trabalho agora é uma organização que possa resolver em vários lugares. Primeiro, os servidores públicos no prédio onde ele trabalha, nas sessões onde ele trabalha, ele e seus amigos, as entidades que têm tanto sindicais quanto associativas e que podem fazer esse trabalho diretamente com seus associados, seus sindicalizados. Esse é um primeiro ponto. Em todos os estados e vários municípios também, né? Não tem um município que não tem servidor público. Então, o nosso trabalho agora é como chegar em cada município para fazer esse trabalho. E além do próprio servidor público, é muito importante porque nós temos diversos trabalhos no serviço público que recebem cidadãos brasileiros e nesse lugar a gente pode fazer também uma captação de votos, né? Por exemplo,
eu tenho o judiciário aqui em São Paulo, né? Imagina quantas pessoas frequentam aqueles prédios do judiciário. Não só o central, né? Cada prédio em São Paulo, cada comarca no interior do estado. Quem trabalha, por exemplo, com financeiro, a parte financeira, ele tem também servidores e acompanhamento de pessoas que vão ao serviço público em todo o estado. Saúde, por exemplo, né? Tem as várias entidades de saúde, seja associações ou sindicatos, e que também recebem os próprios servidores públicos no seu hospital público e também no SUS, né? Então, são vários lugares. Eu acho que o trabalho do servidor público, do serviço público, é muito grande e muito interessante, e é uma organização grande, e nós estamos nos preparando para isso. Vendo agora a palestra, ficou um pouco mais claro de como nós podemos nos organizar. Esse é um trabalho importante para nós, né? Você sabe que o servidor público está passando por um problema muito sério, né? Naquilo que está sendo colocado pelo Congresso. O Congresso está um caos para o cidadão, está um caos para o serviço público, está um caos para o servidor. E nós estamos trabalhando nisso para o servidor público. É muito importante que ele faça este trabalho e nós vamos bater bastante nisso, né? Antes de terminar, eu só queria dizer, especialmente em relação à tributação dos ricos, né, e a isenção da correção do imposto de renda, que nós tivemos na quinta-feira, entre várias entidades de servidores, vários deputados presentes, um trabalho com o Sindifisco Nacional. O Dão, que é o presidente do Sindifisco Nacional, tem um projeto que eu vou passar a você, Clemente, para que quem quiser se interessar depois de conhecer o projeto, sobre a questão do imposto de renda, que vai muito além de simplesmente tirar o imposto de quem ganha até 5 mil e como dividir isso entre as grandes fortunas, entre os ricos. E foi criado, em razão disso, uma frente parlamentar mista pelo combate às desigualdades. Muito importante, vou passar para você também, Clemente. E vamos, com certeza, incluir em tudo isso, em todas essas frentes. Nós temos várias frentes do serviço público, essa questão também desse plebiscito popular, importantíssimo. O servidor, eu sempre digo, ele tem a obrigação de ajudar a melhorar este país. Este plebiscito chegou na hora certa. Muito obrigado. Obrigado, Gozi. Bom, nós tivemos nessa live uma apresentação de como podemos fazer um processo de mobilização, como esse processo de mobilização é fundamental para que essa participação da sociedade, dos trabalhadores, das trabalhadoras, seja no local de trabalho, seja na comunidade, seja num terminal de ônibus, seja em uma feira, ou seja em vários locais, essa participação pode ocorrer por meio de uma urna que cada sindicato pode criar. Esta urna, como disse o Maurício, é uma urna porque coleta votos em papel, que é registrado e depois é computado pelo responsável pela urna, mas essa urna também gera um QR Code que também permite que uma pessoa, diante do QR Code daquela urna, faça o seu registro, vote online e faça a computação do voto já instantaneamente. Esse é um processo de mobilização. Tão importante quanto coletar o voto é justamente fazer o processo de apresentação dessa pauta para que as pessoas conheçam essas propostas que estão na pauta da classe trabalhadora, que as centrais apresentaram ao presidente Lula, levaram ao Congresso Nacional, que é a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, a isenção da tabela do imposto de renda e a tributação dos super ricos. Fica aqui o convite para que a sua entidade sindical faça esse trabalho de mobilização em toda a comunidade, em todos os locais de trabalho, e que nós tenhamos milhões de votos recolhidos ao longo do mês de julho, agosto e na primeira quinzena de setembro. Temos 2 meses para fazer um belíssimo trabalho de mobilização e, como disse o Gozi, também fazemos o trabalho decorrente desse processo de mobilização de pressão junto ao Congresso Nacional.
conversando com os parlamentares, atuando em Brasília, junto ao Congresso Nacional, para que essa nossa pauta seja aprovada pelo Congresso Nacional e tenhamos a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, a isenção da correção da tabela de imposto de renda e que os ricos paguem proporcionalmente também imposto de renda, tributação que hoje não pagam. Agradecer às centrais sindicais, agradecer a apresentação que foi feita. Esta live vai ficar disponível para que todos aqueles que queiram consultá-la para poder entender como é que faz o processo de organização possam fazê-la. Terá um link também para distribuir para quem queira assistir, poder também fazê-lo em qualquer momento. E se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma proposta, se tiver alguma sugestão de encaminhamento, faça contato com a sua central sindical, apresente sua dúvida, apresente sua proposta, que nós estaremos aqui em todas as centrais sindicais organizando a atividade de coleta de votos do plebiscito popular que as centrais sindicais, junto com os movimentos sociais, estão desenvolvendo no Brasil. Um bom dia, um bom trabalho a todos, muito obrigado e até a próxima.